Galera, eu sou o Sandro Gabi Motos, do canal Associação Técnicos em Motos e da página no Facebook Sandro Gabi Motos Oficial. E aproveitando essa oportunidade, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e curtam nossa página, que isso nos motiva a fazer mais vídeos informativos na nossa área, né, que seja motocicleta, né? Pessoal, eu estou fazendo vídeo nesse momento sobre multímetro. Eu quero apresentar para vocês multímetros, como usar suas escalas, suas funções. Eu vou fazer ele em duas partes. Eu vou fazer o vídeo 1, que é o vídeo 1 teoria, e o vídeo 1 na prática. Eu vou fazer esse vídeo nesse momento explicando o que é suas casas, como manusear teoricamente, e vou estar fazendo o vídeo 2, que é na prática numa moto, usando as escalas e as casas que são usadas diariamente na oficina. Valeu, galera, vamos lá. Pessoal, estou com um multímetro da marca Minipa ET1002, como vocês podem ver, é um multímetro um dos mais simples da marca Minipa ou Minipa. Ou seja, por que mais simples? Porque existem alguns multímetros que são usados na nossa região, na nossa área automotiva, que são maiores e bem melhores. Tem mais algumas funções a mais que nesse não tem. Mas apesar desse multímetro ele ser inferior em termos de marca, ele dá os mesmos valores ele dá os mesmos valores e os mesmos diagnósticos, como o multímetro grande também dá, com exatidão, vou dizer. E eu vou começar fazendo a apresentação dele aqui, né, pessoal? No multímetro, esse aqui é a chave seletora, é a chave que seleciona a escala e a casa que você quer consultar de acordo com o diagnóstico que você está fazendo, ou testando a peça, ou o sensor, não sei. E aqui as casas estão selecionadas e repartidas por cores e pontos e sinais. Sinais de simbologia de cada escala, né, pessoal? Eu vou começar apresentando a vocês a escala, pessoal, de corrente contínua. A simbologia da escala de corrente contínua ou da corrente contínua é o V com traço e 3 pontinhos, que significa continuidade, não tem retorno. Como? Ela é direcionada, é uma tensão direcionada, por isso que é contínua, entendeu? E eu vou estar explicando aí, diferente da outra tensão, o direcionamento das tensões. Tá bom, pessoal? E aqui, ó, na casa, ela está classificada entre milivolts e volts. Agora eu vou tentar fazer uma classificação para que vocês possam compreender, né, que, por exemplo, 200 milivolts vem da lâmpada do painel, aquela lâmpadazinha do painel pequena. 2000 milivolts, vamos supor aqui uma lâmpada do pisca, que é uma lâmpada maior, que o consumo é maior. 20 volts, vamos supor, vou medir uma tensão de bateria, uma bateria, né? E qualquer uma lâmpada do farol, onde a tensão, a voltagem é muito alta, e assim sucessivamente. 200 volts, uma bateria de subestação, não sei, e 600 volts, de acordo com a capacitação. E existe um multímetro que tem essa escala maior, com maior potência para ser medida. Lembrando que a corrente contínua é uma tensão, uma energia armazenável. Quando fala em corrente contínua, você lembra da pilha, da bateria. Como você pode dizer, eu vou sair, vou levar 2 baterias, vou carregar uma, levar uma carregada e uma aqui já está comigo. Então você sabe que tem uma energia contida, uma energia que ela pode ser armazenada e transportada, se caso a necessidade. Valeu, galera? Vou apresentar a próxima casa para vocês. É a casa de corrente alternada. Que a casa aqui nesse multímetro ela se classifica entre 200 volts e 600 volts. A corrente alternada, a simbologia dela, ela é um V com um tio de baixo. Esse tio representa a ondulação de tensões, a oscilação diferente da corrente contínua. A alternada, se você medir, mesmo que seja
uma tomada de 110, 220, ela nunca dá 220, dá 223 e fica nessa alternação, 224, 225, 226, 227, baixa de novo. Então, quando você tem uma tensão armazenável, armazenada com corrente contínua, ela não tem essa oscilação. Então, tá aí a dúvida de corrente contínua, que é uma corrente fixa, para corrente alternada, porque é uma energia renovável. É uma energia que ela está em constante renovação e constante oscilação de tensões, entendeu, pessoal? Agora eu quero dar uma dica para a galera aqui, pessoal, a respeito das medições. Tanto carro como moto, elas se utilizam da corrente contínua como da corrente alternada. E aonde eu encontro a corrente alternada, na moto ou no carro? Vou classificar pela moto, né? Vamos puxar a sardinha para nossa brasa, que é a moto. Eu posso encontrar essa tensão sendo produzida na moto no compartimento do lado de esquerdo, de quem senta na moto, do seu lado esquerdo, na carcaça do estator. O volante magnético e o estator em conjunto trabalham na produção da corrente alternada, né? O volante magnético, ele é imantado, ele gira em torno da bobina do estator, e essas bobinas, elas em conjunto, elas produzem essa tensão alternada e elas enviam para o regulador retificador da moto. O regulador, vamos começar aqui pela retificagem, porque primeiro o processo passa pela retificagem. Ele produz essa corrente alternada, envia para o retificador. O que é retificar? Ele converte, ele transforma essa energia alternada em energia contínua. Ele transforma essa corrente alternada em corrente contínua, recarregando a bateria e regulando todos os sistemas, como tem lâmpada que é 200 volts, 2000 volts, 20 volts, ou é miliamperes, ou amperes. Tudo quem faz essa distribuição de tensão na moto é o regulador. Ele regula, ele converte, distribui e regula para todo o sistema. Eu quero dar uma dica de advertência aqui ainda na casa de corrente alternada. Eu nunca posso medir uma tensão maior do que a escala que eu apliquei, que eu sugeri ou apontei a chave seletora que eu selecionei. Eu vou dar um exemplo para você. Eu nunca posso medir uma corrente 220 se eu selecionei a escala de 200. O multímetro em si não vai aguentar. Essa tensão vai ser muito forte para ele. Ele vai queimar, ele vai dar um pane, entendeu? Então sempre eu tenho que medir qualquer tipo de tensão com a tensão maior do que a que eu estou sendo medida e mais próximo possível, entendeu? Por exemplo, como esse multímetro ele não disponibiliza ali essa marca de 200, 250, 300, 400, não. Ele me bota logo na escala de 600 volts, que ele vai cobrir de 200 até 600 volts na tomada. Você pode encontrar na sua casa 110, 220. Se eu for medir 110, eu vou botar na casa de 200 volts. Se eu for medir acima de 220 volts na minha casa, eu vou selecionar a casa de 600 volts, para não correr o risco de queimar. Lembrando, a gente nunca devemos medir com um multímetro uma tensão maior do que a gente selecionou no multímetro, tá bom, galera? Fica a dica aí, porque mas se é trocar o fusível que fica bom, nunca mais presta, que já aconteceu comigo. Troquei o fusível do multímetro e o meu multímetro nunca mais prestou, nunca mais foi a mesma coisa, dava valores errados, às vezes ficava oscilando pelo um vacilo. A próxima casa, galera, é a casa de resistência ôhmica, a casa de ohms. Onde a casa de ohms normalmente ela é identificada pela simbologia de uma ferradura, como vocês podem ver aqui. E essa escala, ela foi feita, ela está aqui no multímetro para medir a resistência de componentes que funcionam e são ativados e precisam de eletricidade, não de tensões como alternada ou contínua. E cada componente elétrico que necessite
ser utilizado, se necessite funcionar, necessite ser uma ponte até que chegue a tensão no determinado sensor ou aparelho, ele precisa ter uma resistência para manter e direcionar ou até funcionar através dela. E essa tensão, ela dependendo do grau de tensão que ela recebe, é necessário uma resistência que ela varia de 200 ohms até acima de 200 mil ohms em diante. Vou exemplificar aqui a vocês. Dar um exemplo. Eu vou testar o sensor CKP de uma Titan 150 carburada. O fabricante ele me diz que dependendo da temperatura do motor, ela vai oscilar entre valores ômicos, dependendo da temperatura. Frio é um valor, quente é outro, de acordo com a tabela do fabricante. Aí ele diz para mim que é de 180 a 280 ohms. O que acontece? Se é de 180, o mínimo é 180 e o máximo é 280, a base de tolerâncias de uso. Então o que acontece? Você sabe que aqui, se eu selecionar a escala de 200 ohms, eu já vou ter de cara a saber que eu não vou conseguir encontrar, porque o sensor CKP, a resistência dele é superior a 200 ohms, entendeu? Então eu vou procurar uma escala compatível para fazer essa leitura dessa resistência. Então o que acontece? Eu vou em 2000 ohms, né? Com certeza vou encontrar em 2000 ohms, Sandro. Vou encontrar de certeza e com maior precisão. Mas, Sandro, se eu colocar em 20.000 ohms, é capaz de o multímetro nem ler. E se ele ler essa resistência, ele vai estar te dando talvez, ele vai te dar um talvez. Eu vou fazer uma analogia aqui entre diferenças de eu sei onde é que é, na rua tal, número tal, casa tal, tal, que vai ser o 2000 ohms. O 2000 ohms vai estar selecionado em 2000 ohms. Vou selecionar em 20.000 ohms. Rapaz, é mais ou menos para ali. Cara, eu vi dizer que é numa rua assim, dobra para cá, não sei exato como é, mas é para ali. Então é imprecisa, a diferença da precisão e imprecisão. Então o que acontece? Como tem alguns sensores e alguns atuadores em motocicletas que a valor de resistência é 450 a 500, 2000 tá dentro, dá para medir legal, até 1000, 1500. Agora provavelmente em outras profissões, em outras áreas, deva ter componentes que a resistência ômica tem que ser de 20.000 ou 200.000 com certeza, senão não estaria aqui no multímetro. Então na nossa profissão não tem. Então eu vou dar uma dica para vocês sobre o uso aqui da escala ômica. Sempre procure a escala superior e mais próximo possível da margem especificada pelo fabricante. Por exemplo, se é de 180 a 280, eu não tenho necessidade de botar na escala de 200, de 20.000 ohms, né? De 20.000 ohms, eu não tenho necessidade, porque vai passar muito longe, vai me dar imprecisão, não vai nem ler o multímetro, porque é tão longe que é. Então essa escala não compete à altura da resistência. Então você vai sempre buscar uma escala mais superior e mais próxima possível para ter uma exatidão do resultado, beleza, galera? Então é aqui a escala de resistência ômica, aqui a simbologia é a ferradura, entendeu? Só para vocês terem uma noção que tem sensores que variam demais, aí vai caber a vocês, porque como eu estou dizendo para vocês, os outros multímetros mais top, ele poupa dessa procura. Ele simplesmente só tem uma simbologia, você vai botar o seletor na direção e vai medir automaticamente, sem necessidade de mudança de polo, de borne. Ele vai automaticamente lhe dar uma leitura sem medo. Você vai pôr o seletor em corrente contínua e automaticamente pode ser a tensão que for, ele vai ler automático sem você ter medo, sem necessitar
selecionar a casa para não correr o risco de, ou a voltagem para não correr o risco de perder o multímetro. E assim mesmo é aqui na escala ômica. Simplesmente você vai pôr o seletor na casa ômica, selecionar ele na casa ômica, e automaticamente, independente de que altura é a resistência, ele vai achar da mesma forma. Deu para compreender aí, galera? Vamos para a próxima casa aqui. É a casa de... Aqui são duas casas. Eu posso, na verdade, eu posso testar 3 modelos, fazer 3 utilidades apenas nessa casa aqui. Que nessa casa aí, se vocês podem perceber, aqui ó, ela tem um sinal sonoro, o diodo, sonoro, diodo e continuidade. O que é continuidade, Sandro? Continuidade é quando você quer saber se em uma interligação de conectores, alguns dos fios estão ligados. Se não tem fio quebrado, porque a gente vê muitas vezes muitos colegas aí enrolados, porque, pô, mas tem tensão, só não está chegando lá. Agora eu quero saber qual é o fio que está quebrado. E o que eu vou fazer? Eu vou virar o seletor em direção a essa casa, que é a casa de resistência e diodo. Quando eu encosto uma ponta de prova na outra, ele apita, ele emite um sinal sonoro, entendeu? Que eu vou estar demonstrando no segundo vídeo, indicando para mim que não tem ruptura, por mais que o fio esteja perfeito. Ele está dizendo, o fio é novo, não tem ruptura. Eu vou testar o outro, porque você sabe que é positivo e negativo, normalmente em extensão, tomada, para saber se tem aterramento. Eu encosto uma ponta no chassi e outra ponta no negativo da bateria, ele vai gritar para saber se está tendo aterramento, informando que está tudo aterrado, entendeu? Você não vai perder aquele tempo de estar às vezes com uma caneta de polaridade acesa, furando cada pedacinho do fio para saber se as correntes estão completas. Então ele vai lhe poupar desse trabalho. Você vai apenas virar o seletor em direção a casa de resistência e de diodo, e se o fio estiver em perfeito estado, ele vai apitar, porque a gente tem que a gente vê muito que o fio está novinho, todo encapado, todo novinho, mas dentro dele ele está quebrado. E às vezes você não pode simplesmente mais hoje dizer, ah, mas é novinho, nunca foi usado, mas muitas vezes ele já vem com defeito, está rompido, tá com problema. Então essa escala ela vai lhe indicar, ela vai apitar conforme eu botar as canetas de prova em cada ponta do mesmo fio. Ele tem que apitar. Se ele não apitar, ele provavelmente esteja quebrado ou rompido, apesar da aparência me indique que ele está em perfeito estado. Tem outra também aqui, pessoal, que é a de diodo, né? Hoje as motocicletas estão vindo com diodo. Como eu posso exemplificar da base não muito científica, nem muito tecnológica, para você compreender qual é a função do diodo? O diodo, pessoal, é uma espécie de estabilizador, que normalmente ele é instalado numa determinada área onde as funções, onde as tensões são variadas. Eu vou dar um exemplo para você: luz do painel, luz de instrumentação. Você vê que tem luz de pisca, tem luz do RPM, tem a tensão que vai para o RPM, tem tensão que vai para o velocímetro, que é praticamente digital, luz de painel. Então o que acontece quando abre a luz, quando abre a chave, é emitido diversas tensões para aquele painel, e ele necessita muitas vezes no meio do caminho ter um diodo para evitar que não vá tensão pouca para um lado, nem pouca para o outro, nem muito para o lado, nem muita para o outro, nem que o consumo de um interfira no consumo do outro. Por exemplo, a luz do RPM ficar mais forte, o RPM está funcionando fraco porque está consumindo muitas tensões dos outros componentes do painel. Então o que acontece? Aquela tensão que é enviada para aquele painel, ela é mantida cada um no seu quadrado, sem entrar um na área do outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei uma Titan 150 um dia desse, e uma Ducati, uma moto que tem aqui, que é uma réplica da Honda, da Souza. E o que acontece, pessoal? Tava todo doido, luz era RPM, tudo se mexendo sozinho quando acelerava. Era a luz da gasolina, do marcador. Tava louco o painel. O que acontece? Eu só troquei o diodo. Quando eu botei um diodo novo, tudo se estabilizou. Então isso prova que o diodo ele é uma espécie de estabilizador
de determinada área, para que uma área não comprometa o funcionamento de uma área que necessite de uma determinada tensão, trabalhe com aquela tensão e ele não necessite, para alimentar aquela tensão maior, aquele componente maior que necessite de mais tensão, tire tensão do outro e eles fiquem trabalhando desiguais, sempre com a mesma instrumentação ou com o mesmo uso, sem interferir um do lado, um no outro, apesar de todos trabalharem comportamente juntos. Deu para ter uma noção aí, galera? Mais ou menos a função do diodo. E tem como testar o diodo, que eu vou estar fazendo esse vídeo também no segundo vídeo, que é na prática. Ele queimado, quando ele está queimado, a gente, numa certa polaridade, ele não deve apitar. Quando a gente inverte, ele tem que ficar calado. Ele apita do modelo de teste de polaridade invertido das canetas de prova. Ele apita, de outro não. Eu vou estar fazendo isso na prática para ter uma noção melhor. Apesar que diodo quase a gente não mexe com diodo, mas é necessário saber como ele funciona. E também essa casa da qual a mesma a gente está falando, pessoal, é uma casa também que ela pode medir resistência baixa também. Por exemplo, você não quer procurar esse monte de casa aqui, quem é quem, você pode virar simplesmente na casa aqui da continuidade do diodo e encontrar resistência no sensor, do atuador, que ela vai lhe dar a resposta do mesmo jeito, desde que a resistência não seja muito alta, porque se for muito alta aí você vai ter que recorrer para procurar a escala compatível para ser medida. Valeu, galera? E essa última casa aqui, galera, que eu quero mostrar para vocês é a casa de amperes, de amperagem, a casa da amperagem. A simbologia da amperagem é o A com traço e 3 pontos, como vocês podem ver. Qual é essa função aí? Normalmente o cliente reclama que a moda está descarregando bateria constantemente, mas você testa com o multímetro na escala de corrente contínua e vê que está gerando normal, não tem nenhuma anomalia em vista de testes com corrente contínua. Se está gerando, se tem lâmpada, se tem alguma coisa encosta no chassi, algum fio encosta no chassi ou coisa parecida, está tudo perfeito. Então o que acontece? Existe um teste que eu vou estar fazendo no segundo vídeo, que é o teste de fuga de amperes, fuga de corrente. E esse multímetro, ele, para fazer esse teste aqui, para trabalhar nessa casa, quando você põe ele, você seleciona o que você quer medir. Normalmente você tem que trocar a ponta do multímetro, porque essa casa é especial. Você vê que ela é selecionada especial, 10A e 20A, ó. São amperagens bem precisas. E se você medir qualquer tipo de voltagem da corrente contínua com a ponta de prova mudada aqui no 10A, você vai queimar o multímetro. Então, se você estiver fazendo um teste, a moto tiver alarme e disparar nesse processo de fuga de corrente, você vai queimar o multímetro. Aí, mesmo assim, você não está satisfeito, porque não é possível não ter fuga de corrente, mas toda moto tem fuga de corrente, porque apesar de que a chave de ignição está desligada, pessoal, mas ela tem uma pequena fuga, porque ela é interconectada a todo o sistema, só que está desligada apenas pelo módulo, pela chave de ignição. Mas com certeza existe algum consumo bem preciso, existe o consumo, ele está lá. E o que acontece aí vem para a escala de precisão, como eu estou falando para vocês, que eu falei um pouco de ohms, entendeu? Da casa de ohms e da casa de corrente alternada, ou seja, especificar precisão. Então o que acontece? Eu vou mudar a ponta para 200 miliamperes, entendeu? Porque o que forma o amperes é o miliamperes. Muitas partes de miliamperes formam amperes. E aqui na casa de volts, muitos milivolts formam, muitos milivolts formam os volts, entendeu? 1 volt, milivolt é abaixo de milivolts, corrente em muitas partes de milivolt formam o volt, e muitas partes de miliamperes formam o amperes. Isso é repartido, determinado em partes, entendeu, galera? E eu vou estar fazendo esse vídeo aí para vocês verem cada escala na prática, para vocês verem como é que funciona o multímetro. Essa é a primeira parte do vídeo que eu estou fazendo na teoria, como vocês podem ver.
E na prática eu vou fazer mais detalhado, mostrando as escalas, mostrando as diferenças de miliamperes e amperes e as partes que compostam um denominador. Miliamperes formam amperes e milivolt formando 1 volt, tá bom, galera? Deus abençoe a todos aí. Tamo junto, galera. É nóis.